Bom dia, meus queridos. Antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, que é teoria do conhecimento, segundo bimestre, racionalismo, empirismo e essas teorias do conhecimento, nós precisamos falar um pouco sobre o pai do racionalismo no que se diz respeito à origem dessa questão da razão. Primeiramente, caminhando na história da filosofia, os senhores estão lembrando, a filosofia começou depois do período mitológico, depois do período cosmogônico, passou para o período filósofo naturalista, depois a filosofia clássica, na figura de Platão, Sócrates e Aristóteles. Depois nós vimos a filosofia no período medieval, que foi representado por São Tomás de Aquino e São Agostinho. O Santo Agostinho ressuscitou o Platão pelo neoplatonismo e o São Tomás de Aquino resgatou a filosofia aristotélica. Então, ficamos exatamente 14 séculos, praticamente 1400 anos, dominada pelo aspecto religioso, pelo absolutismo religioso. A Igreja Católica automaticamente dominava toda a área do conhecimento, tudo era erro, tudo era pecado, tudo era destruição, e aquelas pessoas que não se adequavam ao pensamento da igreja eram caracterizados hereges, queimados na fogueira, inquisição. Estão lembrando da história? Então, automaticamente, depois desse período medieval, começou a surgir o Renascimento. O que é o Renascimento? O Renascimento é quando o conhecimento começou a ter uma nova interpretação fora da questão religiosa. Isso custou um alto preço. E foi nesse renascimento que nós podemos observar a figura de René Descartes, filósofo, matemático, fisiologista. E outra coisa fundamental, o René Descartes. O René Descartes foi o primeiro camarada que pegou certa vez, levou alguns discípulos na caverna e fez uma dissecação do corpo, provando para os acadêmicos, para os alunos, que o corpo não era sagrado, como dizia a Igreja Católica. Ninguém podia mexer no corpo. Por isso que havia a missa de corpo presente, porque o corpo era intocável, que o corpo e a alma eram juntos. Então, por exemplo, assim, a Igreja Católica dizia: se por acaso você arrancar um dedo de alguém, cortar um dedo de alguém aqui, quando ele ressuscitar na eternidade, vai faltar esse dedo. Então, por isso que o corpo era sagrado. E René Descartes, exatamente, foi o primeiro a ter essa visão nas catacumbas. Eu gosto muito, assim, de dizer uma filosofia mitológica dos grotões de Gaia, quer dizer, do subterrâneo da Terra. Ele começou a ter essa experiência e ele começou a observar que o corpo era uma coisa e a mente era outra. Então ele foi o primeiro filósofo que começou a criar a teoria do mecanicista, ou seja, corpo e mente. Ele começou a perceber que o corpo era uma coisa e a mente era outra, que o corpo poderia ser estudado através de objeto palpável, laboratorial, experimental, e ao mesmo tempo havia razão. O René começou a desenvolver essa questão, mas de repente ele começou a duvidar de todo o conhecimento que existia, principalmente religioso, o próprio conhecimento da filosofia, que era mais assim uma filosofia especulativa, e começou a debrochar o racionalismo. O que é racionalismo? A razão, a consciência própria é a base estrutural do conhecimento. Então o René Descartes começou a trazer a razão como suprema arte de conhecer. E essa razão era uma auto-razão, ou seja, não era uma razão especulativa, era uma razão de consciência, porque ele começou a duvidar de tudo e até certo ponto começou a pensar que somente existia a coisa ou ser que era pensante em si, que as coisas em si que não era pensante não existia. Ele começou a desacreditar em tudo. Quer dizer, é uma incredulidade no sentido criativo, não é incredulidade no sentido cético de não crer em nada. E com isso ele desenvolveu aquela celebérrima frase: cogito ergo sum, se penso, logo existo. Então ele diz que só tinha consciência da sua existência, ele só tinha consciência de verdade, era da sua existência, porque as demais coisas não tinham. Eu jamais poderia ter consciência de existir alguma coisa, sendo que essa coisa não tinha consciência em si. Aí está a supremacia da razão.
ok? Então eu gostaria que os senhores ouvissem essa videoaula. Nós vamos enviar o texto complementar, que deverá ser transcrito no caderno, e na próxima aula nós vamos falar sobre as teorias do conhecimento. Vamos fechar mais sobre a questão de René Descartes, falando sobre as regras de conhecimento que ele estabeleceu. Inclusive, eu não sei se os senhores sabem na matemática que os produtos, o produto cartesiano vem de René Descartes. Então, queridos, um abraço, qualquer coisa estamos aqui à disposição, ok?